não conseguimos organizar esta nossa primeira sessão de homenagem a Vasco Gonçalves aqui no Porto, não sendo nessas condições. Irei apresentar depois cada uma das pessoas que aqui está na mesa, mas entretanto o Presidente da Associação Conquistas da Revolução, Comandante Manuel Begonha, vai dizer algumas palavras. Boa tarde a todos. Em nome da Associação Conquistas da Revolução, quero agradecer a vossa presença. Um dos objetivos da nossa associação é preservar a memória. E preservar a memória de Vasco Gonçalves é um dever que não devemos de maneira nenhuma esquecer. Mas a tendência que há hoje para branquear todo o passado, para se esquecer o passado, Vasco Gonçalves tem que estar presente. Foi com satisfação que vi ali algumas referências à dinamização cultural, que eu tive a honra de desfiar juntamente com o saudoso médico Henrique Correia e que muitas conversas tive com o nosso general acerca disso. Não me vou alongar mais, espero apenas que isto seja uma sessão inspiradora para todos nós. Muito obrigado. Algumas palavras são devidas, em primeiro lugar, de agradecimento ao Profinianos Portugueses pelo bom acolhimento que teve para esta nossa iniciativa, que decorre num lugar simbólico, pois aqui, há 40 anos, menos uns meses, mais uns meses, o General Vasco Gonçalves teve aqui uma sua primeira vinda enquanto Primeiro-Ministro ao Porto e fez das varandas daqui da Câmara Municipal, usou da palavra e fez uma intervenção extraordinária num dos maiores comícios que se realizaram na cidade do Porto, pois toda a Praça General Martelgada, os aliados, a Praça da Liberdade e a Luz Adjacente estavam cheias de gente, como creio que uma fotografia que vai ser passada irá poder mostrar. Esta, como disse, é uma primeira homenagem que queremos nestes 40 anos de 25 de Abril aqui prestar ao General Vasco Gonçalves, primeiro-ministro de Portugal durante 4 governos provisórios. Antes de passar a palavra, queria, a primeira das intervenções, queria aqui dar-vos apenas uma palavra de como é que vai decorrer esta nossa sessão. Vai haver estas intervenções aqui da parte da mesa. A atriz Olga Dias vai dizer alguns poemas que são alusivos, são dedicados ao General Vasco Gonçalves, já publicados, e também a esse propósito queria dizer que no próximo mês de julho vai ser apresentado aqui também no Porto um livro que tem um conjunto de depoimentos de personalidades muito diversas, também de homenagem ao General Vasco Gonçalves. Espero então voltar a ver-vos a todos nessa sessão que se há de realizar aqui no Porto. Umas primeiras palavras apenas de uma memória pessoal do Sr. General Humberto Delgado. Numa noite primaveril, Humberto Delgado está certo. Está muito bem unido. Também é um general que nos merece todo o respeito e homenagem. Peço desculpa do meu engano. Numa noite primaveril em Vila do Conde, há muitos anos, cruzei-me por uma única vez com Vasco Gonçalves, um dos militares de Abril que mais admirava. Éramos ambos oradores num jantar de democratas, estava a primeira fase do cavaquismo a chegar ao fim. Na minha intervenção dediquei algumas palavras que guardei e agora compartilho. O povo português, na sua história, poucas vezes esteve na mais alta esfera do poder político, um responsável tão profunda e autenticamente identificado com os seus justos anseios e aspirações. Alguém como o General Vasco Gonçalves, que à frente de 4 governos provisórios, durante 14 meses, afincadamente lutou para dar mais voz aos trabalhadores, se fazer justiça aos explorados, defender e fazer funcionar a economia, realizar a descolonização, fortalecer a institucionalização da democracia. Governos que suportaram golpes, conspirações, a sabotagem económica, mas por a ação dos quais foram melhoradas as condições de vida de quem trabalha, se inscreveram na lei fundamental de direitos que ainda hoje perduram, se consolidou a democracia e alcançaram importantes conquistas que vieram a ser adotadas na Constituição da República.
Foram governos que enfrentaram as pressões externas, a sementeira de ódio e violência da direita inconformada com os novos rumos. Direita que recorreu ao terrorismo bombista e à anarquização promovida pelo esquerdismo inconsequente. Aos que se atrevem a falar desses anos de transição como os de a tentativa de instalação de uma nova ditadura, a resposta é dos factos e não das presunções. E o que avulta de concreto nesse período são os projetos de poder pessoal, plebiscitário e antidemocrático de grupos político-militares ao serviço do capital monopolista e latifundiário ávido de recuperar o que havia perdido. Por tudo isto, os militares de Abril, os cidadãos honestos e competentes que tiveram então responsabilidades de governo, são credores de respeito e reconhecimento. E o general Vasco Gonçalves, pelo seu perfil de patriota e democrata sem mácula, pela sua valiosa histórica contribuição para a plena libertação do povo português, pela forma exemplar como exerceu os cargos políticos para que foi designado, merece a nossa homenagem e, neste momento, uma saudação de todos nós. Longos e calorosos aplausos se seguiram. Vasco não perdeu o aprumo e a simplicidade num momento tão carregado de emoção. Um aperto de mão breve, sacudido, e um olhar onde li, num instante fugaz, talvez surpresa, e uma névoa de amargura, mas um olhar limpo, sereno, seguro na convicção que o animava. Foi essa limpidez que retive e ainda hoje me acompanha tantos anos depois. Vou agora passar a palavra ao professor Dr. António Range Nunes, impedido de entrar na magistratura antes de 25 de Abril. É professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, do que foi vice-reitor. É investigador no campo das ciências jurídicas e económicas, com vasta obra publicada. É colaborador de várias universidades no estrangeiro, designadamente no Brasil e em Angola. Foi membro de vários governos provisórios entre maio de 74 e setembro de 75. Primeiro como secretário de Estado do Desporto, da Ação Social Escolar e depois do Ensino Superior e da Investigação Científica. Faz favor. Boa tarde a todos. Pediram-me que falasse sobre o Vasco Gonçalves quando celebramos com ele os 40 anos da Revolução de Abril. Esta oportunidade é uma honra para mim e coloca-me uma questão que muitas vezes me assusta. Serei merecedor dela? Estarei à altura de honrar o convite? De todo o modo, como dizer que não? O melhor é começar. Vasco Gonçalves era um homem tímido, discreto, atencioso, afetivo, humilde, às vezes ingênuo, que cultivava a amizade e era leal para com os amigos. Era um homem honrado e um trabalhador infatigável. Era um homem culto, amante da música e do teatro, com muita leitura e muita reflexão, especialmente sobre temas de história, filosofia, economia política, sempre ansioso por aprender mais e melhor. Seguro das suas ideias, cultivava a dúvida metódica e estava sempre aberto à crítica, que suscitava muitas vezes, interpelando o seu interlocutor. Espero que não esteja a dizer nenhum disparate. Conheci-o porque fui membro dos 5 governos provisórios depois da Revolução. As circunstâncias conduziram a situações de alguma cumplicidade no plano político e daqui se passou a uma relação de amizade entre as nossas famílias. Recordarei sempre, com muita saudade, este amigo excepcional, cuja amizade considero um privilégio e uma honra. Mas é claro que o pudor me impede de falar dessa relação que só a mim interessa. Este não é o momento para analisar a sua obra e o seu pensamento político em profundidade. De que vou falar então eu? Perguntei-me antes de começar a escrever. Passei os olhos pelos livros que nos deixou e pelos livros que outros publicaram em sua homenagem e encontrei neles material para fazer o retrato do homem e do cidadão com uma riqueza que não está ao meu alcance literário. E concluí que esta era uma boa maneira de reunir à volta de Vasco Gonçalves muitos dos seus amigos e admiradores para, em conjunto, celebrarmos os 40 anos da Revolução de Abril. Enquanto jovem estudante liceal,
Vasconcelos participou com João de Freitas Branco, Alfredo e outros num grupo que se interessava pela leitura, pela discussão dos clássicos do marxismo. Já na Academia Militar, conta que um dia um professor o agrediu por estar a ler o República e recorda com satisfação o facto de ter conseguido, quando foi responsável pela biblioteca da sala dos alunos da Academia, que a biblioteca passasse a assinar a Sierra Nova, de que era leitor assíduo, bem como da Vértice e de Lettres Françaises. Esta sementeira da juventude continuou na idade adulta, ao longo da qual Vasconcelos continua a ser de uma pureza infantil, incorrigivelmente confiante na boa-fé dos outros, pureza que os medíocres e os mesquinhos não podem conservar por ser timbre das grandes naturezas. Foi João de Freitas Branco que escreveu isto. É particularmente expressivo este retrato que dele faz o jornal O Ferroviário, em outubro de 1975. Homem inteiro, homem verdade, homem certeza, homem exemplo. É isto mesmo. Um padrão de exemplaridade moral e de exemplaridade política, como escreveu Oscar Lopes. Vasconcelos recuou para a Revolução o significado da palavra pátria e do verdadeiro patriotismo, valores que frequentemente invocava nas suas falas e nos seus escritos. Mas a pátria não era para ele uma entidade abstrata. Pátria, escreveu ele, são os portugueses de carne e osso. É o povo que vive dia a dia os seus problemas, que sofre e que tem alegrias, que constrói o futuro dia a dia. Um dia, em conversa com o amigo João de Freitas Branco, falando dos seus adversários, comentou: o que mais me espanta destes tipos é a falta de patriotismo. Creio que foi o amor à pátria, ao povo de carne e osso, fez dele um revolucionário. Porque, como Sérgio Ribeiro escreveu, Vasco não vestiu uma camisola ou uma farda de revolucionário. Tem uma pele, uma atitude, e é isso que não lhe podem perdoar. Por isso é que faz sentido dizer com Casimiro de Brito: Vasco igual a povo. Muitos dos seus amigos talvez pensassem que ele era mais engenheiro civil do que militar, mas a verdade é que mesmo nas conversas entre amigos ele invocava muitas vezes a condição militar para justificar muitas das suas convicções ou das suas opções. Aí via os valores da lealdade, da camaradagem, da solidariedade. Radicava nos valores a ideia força de que moral e política vão de par, não se podem dissociar. Um dia ele próprio comentou: é isso que eu penso, mas é possível que seja ingênuo. Após uma pequena pausa, confidenciou ao jornalista que o entrevistava: há dias, passando os olhos por acaso num texto de Lenin, encontrei uma formulação do mesmo género. Fiquei muito contente. Quem o conheceu sabe que ele punha acima de tudo o orgulho de ser um homem do MFA. Se não tivesse participado no 25 de Abril, escreveu ele, hoje seria um homem derrotado. A minha vida teria sido uma frustração. Esta pequena vaidade não o fazia esquecer do essencial. Honra seja aos homens do 25 de Abril, mas não esqueçamos que é o povo que faz a história. É a sua honra de militar que ele invoca para afirmar que a política do MFA é uma política de honra e de verdade. Uma política feita de todos, capaz de promover uma séria moralização, feita diante de todos, capaz de promover uma séria moralização da vida política nacional. Porque é passado o tempo em que o governo mentia ao povo. O MFA não faz demagogias, não faz promessas vãs, escreveu ele. É a sua honra militar que ele invoca quando, falando dos seus tratores, ele repetia: através da minha pessoa, é o MFA que eles querem atingir. Não responderei jamais aos autores dos insultos de que sou alvo. A cada um a sua moral. Essa gente é o que é. Eu sou membro do MFA. Na minha leitura, é ainda um militar que fala quando diz: não há processos revolucionários sem desvios frequentes, covardias e traições. Não tenho feitio para me pôr a revolver misérias. As coisas tristes e feias que eu pudesse contar não têm importância especial no processo histórico. Por outro lado, a simples recordação desses aspectos deixa-me até magoado.
Não tenciono falar nem escrever sobre nada disso. Creio que é o militar que fala quando ele diz que a humildade revolucionária é um dever de honra e um sinal de dignidade. E é este sentido da honra que o leva a olhar o povo, olhos nos olhos, e a dizer: olhem para esta cara. Esta cara é a cara a quem vocês pedirão contas. E está aqui diante de vós. Não se esconde. Esta cara não muda, não renuncia. É a minha cara.